Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Essa é a Escola Bíblica de número 4 do terceiro trimestre. Nós cantamos essa bela canção, declarando que Deus é soberano, sobre o céu Ele é Senhor absoluto, Deus Ele reina sobre tudo e sobre todos, Ele é maravilhoso. E o tema da nossa lição de hoje é Deus é onipresente e onisciente. E nós vamos fazer a leitura bíblica que está no Salmo de número 139, nos versículos de 7 ao 10 e depois o versículo 14, que é o nosso texto áureo da lição. Diz assim a palavra do Senhor: Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profundas sepulturas, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos nessa manhã de domingo, exaltamos e glorificamos o teu nome, ó Deus. Ó Pai, o Senhor realmente é um Deus presente, um Deus onisciente que sabe, conhece todas as coisas. Tudo o Senhor sabe, nada, ó Deus, escapa, ó Deus do Senhor. Tudo está visível diante de ti, Pai. O Senhor também é um Deus presente. Ó Deus, nós te glorificamos por isso. O Senhor está em todos os lugares. E nós te exaltamos. Também somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, porque pela tua palavra nós aprendemos coisas grandiosas acerca do Senhor. E é o privilégio que o Senhor nos dá, Pai. De a cada domingo, Pai, pela manhã, poder, ó Deus, aprender, nos aprofundar um pouco mais, ó Deus, nos ensinos bíblicos. Fale conosco nessa manhã, Pai. Abençoe a vida de cada aluno da escola bíblica, ó Deus, tanto das crianças, adolescentes, jovens, os adultos, reunidos também em classe hoje, durante todo o dia, o período da manhã e o período da tarde. Abençoe também os professores, Pai, dando... Mais uma vez, é muito bom estar com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E nós estaremos com a lição hoje, Deus onipresente e onisciente. Essa lição tem como objetivo estar nos colocando para refletirmos sobre a onipresença e onisciência de Deus. Nossa lição de hoje tem como texto áureo os Salmos 134, que é um salmo, 139, que nos dá aí situações fantásticas para que nós possamos estarmos refletindo exatamente sobre o que nós falamos aqui a princípio, sobre a onipresença e onisciência de Deus. Primeiro, falando sobre essa questão da onipresença, ter essa percepção de um Deus tão poderoso que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e também que ele tem toda a ciência e todo o conhecimento. E a lição começa exatamente com essa parte, falando dos versos, né? Esses primeiros versos coloca essa visão desse Deus, que é um Deus que está sempre conosco. Mas a sua primeira parte aqui coloca sobre a sua onisciência maravilhosa. Que aí o salmista fala que essa onisciência tão grandiosa, tão maravilhosa, que dá a entender nos primeiros versos aqui, os versos de 4 a 6, que é uma ciência que essa onisciência é tão grande que não dá para nós, às vezes, entendermos.
né? Porque onisciência dá uma visão do absoluto, do todo geral, que na nossa concepção humana, por vezes, nós não temos como entender algumas coisas, por mais que nós queiramos entender a transcendência de Deus, o que transcende. Às vezes essa palavra, ela até nos deixa meio que parados, buscando entender algo mais. E a própria filosofia, quando fala dessa visão transcendente, através da metafísica, ela fica, às vezes, alguns filósofos, eles falam muitas coisas, meio que se perdem, porque eles tentam dizer que a metafísica, o que transcende é aquilo que é. Mas o que é o quê? E aí eles entram na visão da essência, mas só que é uma essência vazia. E às vezes essa essência vazia acaba não tendo uma explicação, porque se vê, ou se fizer uma pergunta para o filósofo às vezes, o que é a vida? Ele vai ter que parar um pouco no tempo para responder, mas nós já temos a resposta. Falamos que a vida é o amor e que esse amor grandioso é Deus através da sua essência, e através dessa essência ele responde através de atos maravilhosos para com o ser humano. E nós também olhamos através dessa questão dessa onisciência divina maravilhosa, a sua graça para conosco, como eu já tentei, já comecei a direcionar aqui. Deus, ele, através desse conhecimento que ele tem, ele é capaz de entender, compreender a cada ser humano e fazer para cada ser humano, não que como o pastor falou no sermão domingo, não propriamente o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Deus, através da sua onisciência, ele compartilha e trata cada ser humano individualmente. Ele sabe exatamente o que cada um de nós temos e somos. E também dentro, olhando aqui a presença dessa existência maravilhosa divina, falamos agora da onipresença maravilhosa que está em Salmos, essa parte da lição 39, de 7 e 12, e traz essa visão que aqui coloca que Deus, antes que haja em nós palavras, Ele sabe onde que nós estamos. Se no abismo nós estivermos, Ele vai estar lá. Se nós estivermos dentro do quarto, Deus está conosco. Se alguém estiver agora lá no Japão, Deus está. Se alguém estiver lá no Rio, né, o Aporé, Deus está lá com ele. E está comigo também. É uma situação que, humanamente, às vezes nós não temos, como eu já coloquei, a dimensão da grandeza que é essa visão de ter esse Deus, e esse Deus está aqui comigo e está com você, e está com outros irmãos lá em Maceió, está com outros irmãos em partes diversas do mundo. E a natureza de Deus é essa, uma natureza que tem essa capacidade que nós humanos somos limitados em relação a essa visão da onisciência e da onipresença. Somos e dependemos desse Deus que está em todos os lugares, que é um Deus também que, aqui continuando a lição, ele conhece tudo a respeito do homem. Só lembrando que foi Deus que fez o ser humano, né? Então ele conhece tudo a respeito de nós, seres humanos, porque foi ele que nos fez. E aqui, dando continuidade ao Salmo de 13 a 16, ele coloca, o Salmo ele vai falando, você lendo aí o texto, que você já leu, né, estudou durante a semana,
mas revendo o texto, o texto fala sobre partes do corpo humano. Olha que interessante. Lembrando que o Salmo é um livro poético, colocando coisas de uma época específica, mas também colocando situações existenciais, situações, é uma literatura que tem liberdade por ser poesia, dentro de um livro histórico que é a Bíblia, mas colocando, de uma certa forma, uma visão aqui, que essa lição traz sobre a doutrina de Deus, colocando como Deus é e o que ele, aqui no caso, o que ele sabe. Ele sabe quem nós somos e como nós funcionamos. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, fala que nós somos imagem e semelhança. Tzelem e Demut. Tzelem, imagem. Demut, semelhança. E esse Tzelem, ele lembra que nós somos como sombra de Deus. Não só uma questão antropomórfica que nós temos, que algumas pessoas pensam que Deus, né, tem braços e mãos, mas isso está na Bíblia colocado para que nós possamos entender as atitudes de Deus. E ele, em suas atitudes, ele quer que nós entendamos que nós, por sermos criaturas feitas por ele, nós temos situações que nós fazemos igual ou parecido com ele, que é o Tzelem, a imagem. E a visão da semelhança é fantástica, porque quando se fala da semelhança, o Demut está colocando aqui que nós somos, lá em Gênesis, que nós somos herdeiros. E lá mais na frente no Novo Testamento fala que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Não é? A Bíblia ela se completa inteiramente. E Deus, aqui esse salmo não coloca isso, eu estou só fazendo parênteses, acrescentando, lembrando lá de Gênesis, né? Deus ele nos conhece, cada detalhe, cada situação de nosso corpo, cada situação de nossa vida, ele tem isso e ele sabe quem nós somos e por que nós fazemos essas coisas. E aqui a lição continua colocando uma visão que o Salmo traz para nós também, que o Senhor ele é grande e ele está conosco, ele nos vigia de certa forma, que aí a gente vê dos versos 17 a 22, que é esse conjunto dessa onisciência, essa onipresença na nossa vida. Ele sabe onde nós estamos, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe. Deus ele sabe todas as coisas. Às vezes nós fazemos situações, às vezes até nós queremos orar, né? Achando que nós temos como esconder algo de Deus. Tem algumas pessoas que deem aí o que acreditam que existe pecado oculto. Não tem como ocultar as coisas de Deus. Tem como nós não falarmos. Ou tem como a gente querer achar que Deus não sabe porque eu não contei para ninguém. Isso aí pode, isso aí existe, acontece. Agora que Deus não sabe exatamente o que aconteceu conosco, nós vamos ter dificuldade de encontrar isso no texto bíblico. E aqui o texto ele coloca muito aqui a revista a situação até de coisas que aconteceram, que acontece, a visão do Todo-Poderoso conosco, a visão do Deus que não nos deixa só, a visão do Deus que está com o ser humano em situações adversas. E está com todos os seres humanos de forma diferente e sabe todas as nossas situações. Nós devemos entender isso a cada instante, que essa presença que Deus está conosco, essa presença maravilhosa,
e que que essa onisciência, essa onisciência e onipresença de Deus está conosco. E a revista coloca aqui 4 situações fantásticas. Primeiro, tem a situação que está no Salmo, que fala que Deus ele nos sonda. Né? E é um pedido até do salmista, e é um pedido nosso às vezes. Senhor, me sonda, vê se tem alguma coisa em mim, me ajuda. Né? Nós precisamos disso. Às vezes, muitas pessoas vão ao terapeuta para isso. Eu quero ajuda. Tem alguma coisa em mim que está incomodando, que está atrapalhando. Eu quero tirar isso. E o salmista traz essa visão. A visão também de conhecimento. Me conhece, eu sou um adorador. Aqui o texto coloca da revista a visão de ser um adorador, né? Yadá, tem essa visão de ser um grande adorador e que Deus conhece essa pessoa que eu sou, essa pessoa que você é, e que nós precisamos a cada instante ter isso em nós, para até que nós possamos ter a capacidade de deixar Deus nos guiar. Às vezes muitas pessoas não deixam Deus guiar a vida dela. Até por uma situação que eu vi alguns dias atrás, uma pessoa falando o seguinte: eu tenho sentimentos. Eu tenho meus sentimentos, eu tenho mágoa. Aí eu perguntei, olhei para a pessoa e perguntei: me desculpa, quero te fazer uma pergunta. A mágoa é de Deus? A pessoa ficou meio... Não, mas eu tenho meus sentimentos. Eu falei: sim, mas eu vou repetir, a mágoa é de Deus. Precisamos ter o direcionamento e pedir de Deus para estar nos guiando, para até tirar a mágoa da nossa vida. Para a gente entender que Deus tem que controlar todos os nossos sentimentos. Nós chamamos Ele de nosso Rei. E Ele é o Rei, sim. Né? O Melquinu, nosso Rei. Mas nós precisamos a cada instante buscar esse relacionamento, entendendo que Ele sabe de tudo, está presente em todos os lugares, está presente em todas as pessoas, para que nós possamos ter capacidade na visão de onisciência e onipresença, entender que nós precisamos na nossa vida, não do Melquinu, sim, o nosso Deus, e Ele é o Todo-Poderoso, mas nós precisamos também do Avinu, nosso Pai. Precisamos ver Deus como nosso Pai também, aquele que coloca no colo, aquele que dá carinho, aquele que sorri, mas sorri quando nós fazemos coisa errada, mas Ele não passa a mão na cabeça. Ele coloca na nossa vida situações que nós precisamos entender que o errado é errado e o certo é o certo. É esse o nosso Deus que tem todo o poder e é onisciente e que é onipresente. É o Deus que cuida de nós e é o nosso Melquinu, nosso Rei, e é o nosso Avinu. Que Ele esteja abençoando a sua família e esse seu domingo maravilhoso. Fica com Deus. Amém.
Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra de Deus e encontrar nela alimento, orientação e direcionamento para a nossa vida, para a vida de nossas famílias, para responder às indagações que nos são feitas todos os dias em um momento tão difícil que nossa cidade, nosso estado, país, mundo está vivenciando nesta pandemia. Neste domingo, queremos compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 13. Convido você a me acompanhar nesta leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 a 13, aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez eu quero lhe agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com os teus filhos a tua palavra. Que após o estudo da escola dominical e neste momento possamos complementar a nossa compreensão de tua palavra para podermos viver a vida que o Senhor nos abençoou para viver de forma que lhe agrade sempre. Fala-nos ao coração, corrige-nos em nossas imperfeições. Ó Deus, fala-nos por meio de tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever a esta igreja, aos Coríntios, a cidade de Corinto, na Grécia, ele estava falando uma igreja nova na fé, mas que estava trazendo para dentro da sua realidade algumas atitudes que incompreensivelmente estavam agindo de maneira a desagradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, então, escreve esta carta e no capítulo 10 que acabei de ler, ele narra a história do povo de Israel em que, saindo do Egito, indo para a terra Canaã, eles passaram por várias experiências. Experiências estas que foram validando e confirmando a presença de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o milagre e o poder de Deus. Mas mesmo assim, sendo testemunhas
desta realidade, deste poder, desta grandeza, eles agiram de forma contrária àquilo que Deus havia orientado para o padrão de vida que um povo que segue a Deus deve viver. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, então, aqui com esse texto, faz uma ponte de ligação entre o povo de Israel caminhando no deserto e indo para a terra prometida, e a igreja de Jesus caminhando nesta vida e indo para a terra prometida ou o paraíso, a vida eterna. Paulo, então, usa todos os exemplos que aconteceram no passado com o povo de Israel e os traz para a igreja, mostrando de que, por mais que sejam povos diferentes, o Deus é o mesmo e os princípios são os mesmos. Por mais que haja uma distância de tempo, de cultura, o Deus a quem eles estavam servindo e adorando era o Deus que esperava de nós e deles uma atitude correta. Por essa razão, nesta manhã, quero compartilhar com os irmãos toda esta reflexão, tendo o seguinte pensamento: mantendo-se em pé ou manter-se em pé quando tudo balança. Pode parecer estranho esse título, mas é exatamente isso. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que, vez por outra, dá uma chacoalhada, balança com o povo de Deus, mexe com o povo de Deus, com seus valores, com seus pensamentos, com a sua maneira de ser e viver, e nós precisamos nos manter firmes diante dessas circunstâncias. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de Corinto, também está ensinando a nós que, por mais que sejamos o povo de Deus, precisamos nos manter de forma coerente na presença deste mesmo Deus. Do verso 1 a 6 de 1 Coríntios 10, Paulo orienta e fala: olha, eles vivenciaram tudo, eles viram a nuvem, eles viram a pedra vertendo água, eles viram o mar se abrindo, eles viram milagres, assim como nós somos testemunhas de muitos atos miraculosos de Deus na igreja e na vida de muitas famílias. Todos eles vivenciaram a presença do Senhor, assim como nós, assim como a igreja de Corinto. Em segundo lugar, é importante perceber que, ao Paulo falar isso, ele também diz: bem, eles vivenciaram e muitos deles se desviaram do Senhor. Há um risco, por mais que sejamos testemunhas da vontade de Deus, do poder de Deus, do milagre de Deus, se não tomarmos cuidado, podemos nos desviar e nos perder de um relacionamento saudável, de um relacionamento abençoador. Paulo identificava alguns comportamentos que a igreja, que o povo de Deus, Israel, vivenciou, comportou-se, e que a igreja de Corinto estava vivenciando. Por isso que ele diz ali, no verso 7, de que nós, ele diz assim, verso 6, perdão, diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, tudo aquilo que aconteceu no passado, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui Paulo começa a identificar alguns comportamentos que aconteceram lá em Israel, que acontecia naquele momento na igreja de Corinto e que nós hoje precisamos prestar atenção se não está acontecendo entre nós. Primeira coisa é que aquilo aconteceu foi a cobiça, que é o desejo do que o outro tem, do que o outro está fazendo. É quando gastamos o nosso tempo olhando para o que os outros têm. Ali em Números, capítulo 11, verso 4 e verso 34, nós encontramos exatamente esse comportamento, que o povo estava no deserto e ficava lá. Quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos carne. Quando nós estávamos lá, nós tínhamos água. Os povos em volta aqui.
eles, ao invés de buscarem no Senhor aquilo que lhes era necessário, ficavam cobiçando o que os outros povos tinham. Segunda coisa que Paulo identifica, a idolatria, no verso 7. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui, lembra aquele momento que o povo de Israel, enquanto Moisés subia ao Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, e eles adoraram um bezerro de ouro, porque acreditaram que aquilo ali representaria os seus melhores desejos e suas vontades. E ali celebraram, comeram, beberam, festejaram, sentaram à mesa da idolatria. Mas alguém vai dizer, pastor, mas eu não sou idólatra. Mas aí que está a grande questão. Naquele tempo do apóstolo Paulo, também não teve esse comportamento. Mas sabe o que acontecia com a igreja de Corinto? Os crentes daquela época sentavam-se à mesa de pagãos que estavam fazendo suas adorações e não se assumiam sua posição. Isto é, eles eram convidados para festas, os crentes da igreja eram convidados para determinadas festas, e estes crentes não se portavam como pessoas que testemunhavam a Cristo. Quantas vezes nós, em nosso tempo, somos convidados a encontros, a reuniões, a ações em que claramente você está vendo a honra a algo ou alguém que não é o seu Deus? Paulo diz que a idolatria era algo que causou o desvio do povo de Deus ali em Israel, e se o povo em Corinto não prestasse atenção, essa conivência, esse fechar os olhos para esse tipo de coisa, iria causar o desvio deles também. E terceiro, há uma outra realidade naquela igreja que era uma repetição do passado, que no verso 8, que diz assim, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui foi uma situação em que o povo de Israel, ali no capítulo 25 do livro de Números, os israelitas estavam pegando mulheres moabitas e coabitando com elas no meio do povo, e estavam se misturando, desobedecendo uma orientação de Deus para que não fizessem isso. Onde o desejo carnal, a satisfação do corpo, era muito mais importante do que a santidade, do que o respeito à presença de Deus. Naquele dia, por causa desse pecado, 23 mil homens morreram. Hoje nós não podemos, por causa da nossa cultura, nossa sociedade, e também até porque o nosso Deus não pede isso. O povo de Israel, naquele momento, dentro da sua cultura, dentro do seu momento histórico, esse tipo de ação era um tipo dentro da lei daquele momento. A nossa lei, nossa realidade hoje, não nos ensina a fazer isso. Mas quem pratica a imoralidade perante o Senhor morre. A morte pode não ser física, mas ela será no relacionamento com Deus. Há um afastamento, onde o homem não exerce uma fidelidade à mulher do seu casamento ou à mulher em relação ao seu marido. Há um contexto hoje na nossa sociedade em que você precisa satisfazer a sua carne para provar se realmente dará certo aquele relacionamento. É ensinado isso de maneira constante. Eu não tenho o hábito de assistir, mas eu leio muito sinopses em jornais. Mas eu tenho visto comentários sobre este BBB que está passando aí. Não tanto quanto antes a questão da licenciosidade, de mostrar mulheres nuas, e é muito interessante isso, vocês perceberem, que a mulher é que é o objeto o tempo todo.
ela sempre é focalizada, ela é sempre destacada, ela é sempre estimulada a se mostrar totalmente. Homens são breves momentos e mesmo assim é do peito para cima, mais nada. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. E o que é muito interessante é que muitos de nós aplaudem, são coniventes, participam, dão ibope. Ah, pastor, mas é entretenimento, é só passatempo, um passatempo em que, por um meio, vai introduzindo na sua mente algumas ideias que a palavra de Deus nunca lhe permitiria fazer isso. A lascívia, a inveja, a maledicência, hoje no nosso meio, evangélico, a maledicência se tornou quase que como um hábito, onde faz-se comentário, transmite-se mensagens, repete-se notícias sem antes procurar saber se aquilo que está sendo dito é verdade. E sempre vem com a justificativa e com a explicação. Ah, foi uma pessoa da minha confiança que mandou. E esta pessoa da sua confiança não pode ter se enganado? Já parou para pensar nisso? Porque lá no fim da história, quando o pecado se revela, não adianta fazer como Adão. Foi ela que fez isso comigo. Nós somos coniventes. Da mesma maneira como Paulo diz, da mesma forma como o povo de Israel, lá no passado, foi imoral, que usou o seu corpo de forma a criar uma situação que não agradou a Deus, hoje, assim como em Corinto, Deus continua a não se agradar disso. E é interessante que em algumas traduções, essa palavra imoralidade é prostituir-se. É usar o seu corpo de forma indevida. Não necessariamente, por exemplo, com relação à vida sexual. Quando você não usa o seu corpo de forma saudável, quando você não se veste de forma correta, e quando eu falo correta, não é aquilo que agrada A, B ou C, é aquilo que faz com que Deus seja honrado com a atitude que você tem e com a roupa que você usa. Seu corpo não lhe pertence e não pode ser oferecido a ninguém sem a aprovação de Deus. Se Deus não aprova isso, não ofereça. Sob qualquer justificativa e sob qualquer alegação. Portanto, precisamos ter isto em mente sempre. Assim como no passado fizeram, em Corinto estavam fazendo, e Deus os condenou da mesma maneira. Hoje precisamos ficar alertas. Também havia um outro comportamento, é que o povo vivia tentando o Senhor. É muito interessante essa expressão, porque eu fiquei um tempo pensando, como é que a gente consegue tentar Deus? O que a gente tem que Deus quer? Mas a tradução melhor era provaram a Deus. O sentido de provar aqui não é a aprovação que Deus nos dá, mas é testar. Ver se Deus realmente é esse Deus que faz tudo isso. Vamos ver se Deus vai nos ouvir. Em outras traduções é desafiaram. Quero ver se o Senhor realmente... Tomo posse e quero ver alguém me tomar. Deus pode te tirar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Inclusive sua vida, sua saúde. Quando Jó, diante da inveja de Satanás, Satanás falou, olha aí, ó, ele tem tudo que o Senhor protege. Deus disse a Satanás, você pode tirar tudo dele, menos a vida. E Satanás tirou. E Deus permitiu. Alguns falam, nossa, pastor, que isso? Deus permitiu. Porque no projeto de Deus, quando nós dizemos assim, Ele é meu Senhor, Ele faz tudo o que Ele bem entender na minha vida, eu estou entregando minha vida a Ele. E se a minha vida for um instrumento para que a verdade dele se revele, Ele vai fazer isso, porque eu disse, a minha vida é tua.
Eu entreguei a minha vida. É difícil fazer essa leitura, não é? É complicado acreditar e crer em Deus quando estamos sofrendo. Não significa que Deus quer nos causar a dor. Ele nos ensina que diante dessas circunstâncias que balançam, que nos oferecem opções, nós temos como confiar nele. Por isso que outro comportamento que o povo tinha em Israel, que o povo em Corinto estava praticando, era provar a Deus, testar a Deus. Um exemplo disso foram os fariseus ali em Mateus capítulo 4, verso 7, que testavam a Jesus. Vamos ver se você é realmente um filho de Deus. Vamos ver se Deus vai nos ouvir. Vamos ver se Deus vai ouvir nossa oração. Vocês vão ver. Muitas vezes Deus ouve nossas orações e diz não. E aí, alguns dizem não porque você não teve fé suficiente. Nosso Deus não está aqui para ser testado por nós. Ou confiamos de que Ele tem o controle de todas as coisas e seguimos em frente obedecendo aos seus ensinos, ou realmente estamos vivendo uma ilusão. O apóstolo Paulo, então, diz a ele: parem de testar o Senhor. Deus não é alguém que você chega lá e fica exigindo dele, dizendo que você tem direito. E outra característica que acontecia na igreja, e acontecia em Israel, é que eles murmuravam. Havia uma murmuração. E murmuração, meus irmãos, é reflexo de incredulidade e rebelião. Quando você, em seus lábios, fica reclamando do que acontece com sua vida, fazendo com que Deus seja colocado numa condição: Deus me abandonou, Deus não me quer, Deus não está me deixando aqui para morrer. Deus não tem esse plano para ninguém, nem para os incrédulos. Ele quer que todos se salvem. E é por isso que Ele nos chama para anunciar. Então, precisamos parar com expressões, com atitudes, com comportamentos, com interpretações que não estão de acordo com aquilo que Deus nos tem ensinado. Deus nos tem avisado através destes exemplos, todos eles, verso 11, que ela diz, para que não fiquemos desqualificados, para que nós não nos tornemos desqualificados. Veja o que diz o verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Já paramos para pensar nisso? Muitas vezes nós não estamos bem. Todos nós estamos bem até levarmos um tombo. O problema não é o cair, é ter a capacidade de levantar. Quando caímos, se soubermos reconhecer os nossos limites e nossas falhas, conseguiremos levantar com a bênção do nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de dar toda esta instrução, mostrando estas dificuldades que faziam o povo balançar na presença de Deus, ir de um lado para o outro perdidos, mas se perdendo no relacionamento com Deus. É por isso que no verso 13, Deus nos diz como nós podemos nos manter em pé quando tudo isso nos balança fora ou diante da presença de Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que bênção. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Na verdade, antes mesmo, Ele já está providenciando a porta para podermos sair daquela tentação, seja ela qual for, de repente daquela relação que eu mencionei, ou qualquer outra, para a vitória. Então, para nos mantermos em pé quando tudo balança,
Primeiro, devemos entender que somos tentados pelo que somos. Vou repetir. Precisamos entender que somos tentados pelo que somos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versos 13 e verso 13 e 14. Diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E aí no verso 15 fecha. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Portanto, meus irmãos, precisamos entender de que para nos mantermos em pé, num mundo que está cheio de coisas que vivem nos fazendo ficar perdidos, balançados, se eu vou para um lado, eu vou para o outro, será que eu não faço, será que eu não faço? É preciso entender que nós não somos tentados por coisas externas. Isso que acontece fora não é, na verdade, um motivo. É que em nós há um desejo de satisfazer. Isso faz parte da nossa realidade. E somente nós, com a orientação de Deus, seremos capazes de dizer não, pare, não quero, não vou. Isso não agrada a Deus. O problema é que, muitas vezes, para podermos aliviar a nossa culpa, desculpar a nossa atitude, o que nós fazemos? Procuramos fora de nós um motivo para responsabilizar. E aí podemos dizer, bem, não fui eu que causei, foi fulano que fez em mim e eu reagi. Mas em seu coração, já havia a predisposição. O que fulano, beltrano, as circunstâncias provocaram, apenas colocou luz naquilo que você estava escondendo. Portanto, se queremos nos manter em pé na presença de Deus, de maneira segura, sabendo de que nossas atitudes serão abençoadas por Ele, precisamos sempre entender que somos tentados pelo que somos, pela realidade que vivemos, pelas escolhas que fazemos. Em segundo lugar, se quero manter-me em pé, quando tudo está balançando, preciso reconhecer que, ao ser tentado, Deus continua sendo fiel à sua promessa. Outro ponto que é muito importante, o fato de estarmos sofrendo, o fato de estarmos sendo tentados, o fato de estarmos sendo mexidos, o fato de estar balançando a situação, não significa que Deus nos abandonou. O fato de Deus não ter respondido a nossa oração de cura, de restauração, de transformação, de emprego, de saúde, de doença, não significa que ele deixou de ser fiel, porque a palavra de Deus diz que Deus é fiel para mantermos comunhão com Ele, para estarmos em comunhão com Ele. Ali em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, nós encontramos: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, e é interessante que Ele é fiel no seu chamado. Qual foi o chamado? Para que estejamos em plena comunhão com o Senhor Jesus. Por que isso? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos dezenas de relatos de homens fiéis, mulheres fiéis que sofreram. E durante todo o processo de sofrimento, Deus cuidou deles. Vou usar um exemplo bem simples. Nós encontramos ali em Mateus aquela mulher que durante 12 anos sofreu com uma enfermidade que era uma hemorragia, era um fluxo. Ela precisou esperar 12 anos
depois de ter gasto tudo com os médicos, para numa rua, numa cidade, porque ela ouviu que Jesus ia passar lá. E escondida, ela toca na orla do manto do Senhor Jesus. E naquele momento Jesus para e diz, alguém me tocou. E aí o pessoal, mas mestre, essa multidão está todo mundo tocando. Não, me tocaram porque saiu o poder de mim. E Jesus fica procurando. A mulher com medo se aproxima e diz, fui eu. Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou e te curou. Jesus não poderia ter vindo antes? Aquela mulher não poderia ter ido atrás de Jesus antes? Mas em todo o tempo, Deus cuidou dela para que ela se tornasse um instrumento de testemunho, não do poder de Jesus, mas do seu amor. Sabe por quê? Porque ela poderia ter tocado no manto e Jesus continuava, ele sabia o que aconteceu, mas embora não, Jesus volta para identificá-la e dizer, a tua fé te salvou. Nosso Deus é um Deus fiel à sua promessa. Ele quer que nós mantenhamos nossa comunhão com o Senhor Jesus. Fomos chamados para isso, para essa comunhão, para essa realidade, para esta vivência. Não podemos pensar de outra forma. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, nos diz o seguinte, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chama e vai fazer a tua vida. Mas você precisa estabelecer o reconhecimento. Eu reconheço que Deus continua sendo fiel. Eu não tenho dúvida. Eu continuo confiando. Ele está providenciando tudo, por mais que eu não esteja vendo. Quando lemos lá em Lamentações, capítulo 3, verso 23, fala exatamente o seguinte, não confie em montanhas e nem em outeiros, mas no Senhor que é a salvação. Tem muita gente confiando em coisas inanimadas, em poderes humanos para resolver sua vida. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos chama para confiar nele, porque ele continua sendo fiel. E, em último lugar, o apóstolo Paulo, ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, ele, então, na sua conclusão do seu raciocínio, ele nos diz, não vos veio sobreviver tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Meus irmãos, para nos mantermos em pé neste tempo onde tudo está balançando, está difícil, precisamos confiar que quando somos tentados, Deus já está nos dando a solução adequada. Quando estamos passando por tempo de provação, de luta, de batalha, tentados, Deus não está deixando a gente solto para se virar, ao contrário. No momento em que começamos a entrar nesse processo, Ele já deixou aberta a porta, a janela. E como diz aquele ditado, se a vida lhe fecha a porta, Deus abre janelas para que você possa sair daquela prisão. O mesmo texto, o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 17, nos diz exatamente o que podemos entender sobre esse texto. Hebreus 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha, meus irmãos, eu confesso que às vezes me agonia quando eu leio esse texto em que Deus chega, dá-me teu único filho, teu filho que tu amas, como oferta. E ali, meus irmãos, não adianta a gente passar a mão na cabeça, tentar fazer uma exegese diferente. O texto bíblico diz, em seu contexto, de que Deus disse, quero que você leve seu filho para fazer um sacrifício da vida dele, colocar lá no altar e abrir ele e derramar o sangue dele. Para mim.
O texto bíblico diz que Abraão, por mais que seu coração tivesse ali com aquele medo natural de pai, quando Isaac perguntava: cadê a oferta? O Senhor proverá. Ali Abraão nos ensina que mesmo em meio à prova e às tentações da vida, Deus não nos deixa sós. Na verdade, Ele nos diz: eu tenho a porta para que você possa sair dessa situação. No momento em que estamos passando, irmos em direção a Deus e buscarmos nele a solução. Não é fazermos do nosso jeito. Não é falarmos o que achamos, mas é confiarmos de que o Deus de promessa, o Deus que prometeu cuidar de nós, o Deus que promete salvar-nos, o Deus que nos prometeu a presença do seu Filho, o Deus que promete no vale de sombra e morte andar conosco, é o Deus que nos sustenta nestas circunstâncias. Abraão confiou, foi até o Monte Moriá, montou o altar, colocou os gravetos, pegou o seu filho, colocou ali e levantou o cutelo, mas sempre em sua mente: o Deus da promessa me dará um herdeiro. E Deus havia dito que Isaac era esse herdeiro. O texto bíblico sobre este sacrifício você conhece melhor do que ninguém. Deus deteve a mão de Abraão e ali Deus o abençoou, dizendo que ele seria uma bênção sobre todas as famílias da terra. Eu sei que estamos vivendo um tempo, um momento na nossa vida, tanto espiritual como social, que tudo está balançando. Parece que vai ruir. Mas eu quero lhe dizer que por mais que as coisas estejam balançando, o Senhor tem o poder de te manter em pé. Confie nele. Dependa dele. Entenda, reconheça este Deus fiel na sua vida. E você superará toda e qualquer tentação que vier sobre sua vida. Deus possa te abençoar imensamente. E que possamos continuar na presença do Senhor a cada momento, servindo e adorando. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esta manhã em que juntos podemos mais uma vez meditar em sua palavra. Que na reflexão deste texto possamos ainda mais confiar no Senhor, sabendo de que por mais que as tentações nos sacudam, nos balancem de tal maneira que achemos que vamos cair, que possamos aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor é a nossa sustentação. Peço a tua bênção, agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo culto. Senhor.